Olá, amigos e amigas, tudo bem? Sou o Beto do canal Tem de Tudo e venho estar apresentando a vocês o curso de eletricista, um curso profissionalizante de muito valor. Que todos vocês que se interessarem em fazer esse curso, prestar atenção e seguir o passo a passo, com certeza se tornarão um mestre na elétrica. É um curso bem didático, dinâmico, ilustrativo e bem explicado, numa linguagem simples, onde todos poderão entender corretamente o curso. Eu tinha prometido que quando eu atingisse o número de 100 inscritos, eu estaria disponibilizando o curso. Porém, senti um grande desejo de estar disponibilizando antes de atingir os 100 inscritos. Porém, peço a todos que ainda não se inscreveram aí no canal, que por favor se inscrevam, deixe seu like, aperte o sininho para que vocês estejam recebendo as notificações das próximas aulas que virão logo adiante. Essa aula que eu estou pondo agora, ela é a primeira parte, né? É o primeiro tópico. Logo virão as outras partes das aulas, outros próximos vídeos para completar a aula. Também estarei disponibilizando aí na descrição dos vídeos, né, um link onde você pode fazer o download da apostila do curso de elétrica, tá? Lá também vocês vão aprender tudo sobre quadro de distribuição, né? Desde o poste de entrada, o aterramento, até a caixa de distribuição da residência. Então, vocês têm na mão aqui um curso super completo, que se realmente quiser aprender, irão aprender e com certeza serão uns grandes profissionais. Ok? Vamos ao curso. Olá, eu sou o professor José Arlindo. Seja bem-vindo ao curso de Eletricista Instalador Predial. Este vídeo foi desenvolvido para oferecer a base e o aprimoramento profissional necessários para você exercer seu ofício com excelência. Para isso é importante você ficar por dentro dos principais conceitos que envolvem a instalação, a manutenção e o reparo de equipamentos, fiações elétricas e eletrônicas em quaisquer ambientes, sejam residenciais ou industriais. Neste curso, você vai compreender os circuitos elétricos, aprenderá a realizar medições e precaver-se contra possíveis riscos, além de se tornar uma fera na prática de instalações e desenvolvimento de projetos elétricos. Então vamos ao aprendizado? Não vamos associar a eletricidade à conta de energia elétrica que você recebe todo mês, porque aí já começaríamos mal. Mas, sabe aquele banho quente que você toma quando chega cansado do trabalho? O futebolzinho sagrado de quarta que você assiste na TV? Ou ainda aquela vitamina batida no liquidificador que só sua mãe sabe fazer? Pois é. Esses prazeres da vida não seriam possíveis se não fosse eletricidade. Imagine o tanto de coisas que fazemos desde a hora que acordamos até a hora de dormir. A eletricidade está aplicada em tudo isso e muito mais, e nem nos damos conta. Mas também não podemos enxergá-la. Ela é invisível. Apesar de não vermos as forças elétricas, podemos sentir seus efeitos como calor, luz e choque elétrico. Mas, na verdade, a eletricidade não se resume ao combustível de funcionamento de equipamentos elétricos. Ela faz parte natural das coisas e o homem apenas aprende a utilizá-la. Ela é formada de matéria, e matéria é tudo aquilo que faz parte da natureza, como, por exemplo, madeira, ar, água. Já que estamos falando em água, se pegarmos uma gota e começarmos a dividi-las em partes iguais, chegaremos a uma porção que não dá mais para dividir.
Essa porção é chamada de molécula, que é a menor parte de uma matéria que permanece com suas características. A matéria é constituída por moléculas. Pode ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso. Uma molécula de água, por exemplo, é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O átomo é basicamente formado por 3 tipos de partículas elementares: elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo e os elétrons giram em volta do núcleo. Os elétrons e prótons têm carga elétrica de mesmo valor, mas com polaridades diferentes. O elétron é negativo e o próton é positivo. Já o nêutron não tem carga elétrica. As cargas elétricas têm propriedades que foram estudadas por Benjamin Franklin, e ao estudá-las, ele chegou à seguinte conclusão: cargas iguais se repelem e diferentes se atraem. Em matéria, no estado sólido, apenas os elétrons se movem. Os prótons não se movem no material, pois estão firmemente fixados no núcleo do átomo. O objeto ganha ou perde elétron, ele fica carregado, que é a mesma coisa que ionizado. Um objeto se torna carregado devido aos elétrons serem transferidos de um objeto para o outro, por algum método físico. Então, a carga não é criada, mas transferida. A carga pode ser medida. A carga de um objeto é um múltiplo de uma carga unitária fundamental, simbolizada pela letra E. Elétrons têm uma carga de E negativo. Prótons têm uma carga de E positivo. No sistema internacional, a unidade da carga é o coulomb. O elétron tem uma carga de E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é um conteúdo básico para você dar prosseguimento ao curso de eletricista instalador predial. Te vejo na próxima aula. Até lá! Olá! Você já entendeu a eletricidade, a estrutura dos átomos existentes em moléculas, que são a menor parte de uma matéria? Então, nessa aula, você pode ficar mais a par dos geradores de eletricidade, dispositivos que convertem qualquer tipo de energia em energia elétrica. Não é interessante? Então vamos conhecer os geradores. Existem diversos processos de geração de eletricidade. Os mais utilizados são geradores químicos e eletromagnéticos. Os geradores químicos são as baterias e pilhas, e os geradores eletromagnéticos estão em usinas hidrelétricas e nucleares. Voltando ao gerador químico. Em uma bateria de automóvel, por exemplo, a reação química entre a solução ácida e as placas de chumbo que ficam no interior da bateria faz com que o terminal positivo fique com falta de elétrons e o terminal negativo fique com excesso de elétrons. Vamos a um outro exemplo. Se tivermos um circuito com uma lâmpada ligada aos terminais positivo e negativo da bateria, o terminal negativo força os elétrons a entrarem no condutor e o terminal positivo atrai os elétrons livres. A partir daí, um fluxo constante de elétrons, chamado de corrente elétrica, faz a lâmpada acender. Essa corrente elétrica com sentido único é chamada de corrente contínua. Agora, vamos falar da geração de eletricidade por eletromagnetismo. O gerador eletromagnético baseia-se na movimentação relativa entre um ímã e um condutor. Os movimentos são circulares, com o condutor sendo permeado pelo campo magnético do ímã. O resultado do processo é o deslocamento de elétrons livres através do condutor e, por conseguinte, a produção de energia que faz um aparelho funcionar. Esse tipo de gerador é utilizado em usinas hidroelétricas. Quando a água da represa passa pela turbina do gerador, a energia da queda d'água faz a turbina girar e um sistema chamado alternador, que funciona com ímãs, converte essa energia em energia elétrica. Essa eletricidade gerada, com alterações no sentido da corrente, recebe o nome de corrente alternada. Quanto maior a quantidade de cargas elétricas que fluem em um circuito por segundo, maior é a potência do gerador. Esse é o funcionamento básico dos geradores de energia elétricas para os mais diversos circuitos. Então, termina aqui a nossa aula. Até a próxima.
Bem-vindo à aula de circuitos hidráulicos, uma analogia aos circuitos elétricos. Nesta aula, você vai entender o funcionamento básico de circuitos elétricos a partir da visualização e indicações básicas dos circuitos hidráulicos. Mas, por que estudar circuitos elétricos a partir dos circuitos hidráulicos? Porque, assim como a água, a corrente elétrica tem um circuito a percorrer. Além disso, os primeiros estudos sobre circuito elétrico elegeram um circuito convencional, onde as cargas elétricas saem de um polo e migram para outro. Então, vamos para a analogia? Por analogia, a água sai do reservatório, movimenta a turbina e chega ao destino desejado. O circuito convencional, então, estabeleceu que a corrente elétrica saía do polo de maior potencial para o de menor potencial. Então, se chegou à conclusão que as cargas saíam do polo positivo para o negativo, como vemos na imagem do circuito hidráulico. Mas com estudos mais aprimorados, descobriu-se que o polo negativo é rico em elétrons e que são esses elétrons que migram para o polo positivo, causando a movimentação de corrente elétrica em um circuito. Foi fundamental explicar isso a você para esclarecer que, nesse caso mencionado, o convencional estava, em parte, fora da realidade, pois o sentido da migração de elétrons, ou cargas elétricas, é na realidade do menor potencial, ou polo negativo, para o de maior potencial, ou polo positivo. A instalação elétrica é formada por um conjunto de circuitos que desempenham variadas funções. Desse modo, o conjunto de circuitos possibilita ligar lâmpada, ventilador, TV e outros equipamentos elétricos. Veja que um circuito elétrico básico é formado por um dispositivo de manobra, exemplificado pelo interruptor, um condutor de corrente, uma fonte geradora, aqui representada pela bateria, e um aparelho consumidor de energia, representado pela lâmpada. O dispositivo de manobra permite à pessoa manipular o circuito, interrompendo ou permitindo a passagem de corrente elétrica. O condutor interliga a fonte geradora, o dispositivo de manobra e o consumidor e permite a circulação de corrente elétrica. A fonte geradora produz energia elétrica a partir de outro tipo de energia. O aparelho consumidor converte a energia elétrica em energia útil para nosso consumo, como a luz elétrica, a ventilação e o calor. Viu como é fácil? Esse estudo fica por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Olá, bem-vindo à aula de princípios da resistência elétrica. Mas o que é resistência? Não é o ato de resistir em algumas situações, de colocar força para impedir outra força? Em eletricidade também existe resistência, é a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a capacidade que um condutor de eletricidade tem para dificultar a passagem de corrente elétrica. Todo condutor de eletricidade, como o fio elétrico, apresenta resistência elétrica quando é submetido à passagem de corrente elétrica. Em uma tubulação de água, por exemplo, quanto maior o diâmetro interno do duto, maior é a quantidade de água que passa neste duto. Ou seja, menor resistência ele apresenta a passagem de água. Semelhante ao duto, em um fio elétrico, quanto maior seu diâmetro, maior é a quantidade de corrente elétrica que ele deixa passar sem esquentar o fio. Isso quer dizer que ele apresenta menor resistência elétrica. De modo inverso, quanto mais fino o fio, maior é a resistência elétrica que ele apresenta. Fazendo outra analogia com dutos de água, agora de mesmo diâmetro, verificamos que quanto maior o comprimento de um duto, maior resistência à passagem de água. Vamos fazer uma experiência com caixas d'água? Vendo dois dutos de mesmos diâmetros, porém com comprimentos diferentes, o de menor comprimento deixará passar mais água que o de maior comprimento, ou seja, o duto de menor comprimento encherá um vasilhame mais rápido que o outro. Num fio elétrico acontece o mesmo. O de maior comprimento terá maior resistência elétrica que o de menor comprimento. Vemos assim que a resistência elétrica é proporcional ao comprimento de um condutor e inversamente proporcional ao seu diâmetro. A fórmula matemática para essa explicação é
Resistência é igual a tensão dividida pela corrente elétrica que passa pelo condutor. A unidade de medida da tensão, também chamada de diferença de potencial, é o volt. A corrente elétrica tem a unidade de medida em ampere e a resistência tem a unidade de medida em ohm. Quando as cargas elétricas ou elétrons passam em um fio, eles se chocam nos átomos, que fazem parte do fio, e esses choques se transformam em energia térmica chamada de efeito Joule. Por isso é que o fio do ferro de passar roupa esquenta quando está ligado. Todo fio elétrico esquenta quando passa corrente por ele. Depende apenas da quantidade de corrente que está passando e da resistência do fio. Desse modo, sabendo que um fio apresenta uma corrente elétrica de 5 amperes e está ligado a uma tensão de 220 volts, qual será a sua resistência? É a tensão de 220 volts dividida pela intensidade da corrente de 5 amperes, ou seja, esse ferro tem 44 ohms de resistência. Normalmente os fios das instalações elétricas de nossas casas têm uma resistência muito baixa, tão baixa que as desprezamos nos cálculos. Dizemos normalmente que a resistência é 0 ohm. É por isso que se ligarmos o fio entre a fase e o neutro de uma tomada, o fio vai esquentar tanto e tão rapidamente que derreterá. Dizemos que deu um curto-circuito. E se calcularmos uma corrente elétrica de um fio ligado em uma tomada de 110 volts com resistência de fio igual a 0 ohm, podemos concluir que a corrente elétrica é tão grande que tende ao infinito. E antes que chegue ao infinito, o fio já derreteu. Quando um motor elétrico está ligado em uma tomada, os fios que o ligam não se queimam. Isso acontece porque dentro do motor existe uma certa quantidade de fios com um comprimento muito grande. A resistência do motor é grande o bastante para deixar passar somente uma pequena quantidade de corrente elétrica que é suportada pelos fios que o ligam. Assim, se um motor está ligado a uma tomada de 110 volts e passa uma corrente de 5 amperes através dele, então podemos calcular que a resistência é 110 volts dividido por 5 amperes, o que resulta em uma resistência de 22 ohms. Isso quer dizer que, considerando que os fios que ligam o motor têm o 0 ohm, então o circuito que liga o motor tem uma resistência de 22 ohms. Vamos a outro exemplo? Suponhamos que uma lâmpada esteja ligada em uma tomada de 110 volts e passa meio ampere através dela. Isso significa que a lâmpada tem uma resistência de 220 ohms quando acesa. Caso eu queira fazer com que um fio tenha uma resistência elétrica muito grande para que não cause um curto-circuito quando eu ligar a uma tomada, por exemplo, posso usar dois artifícios. A primeira possibilidade é enrolar um fio muito longo em torno de um núcleo isolante para que fique em um tamanho condizente com o ambiente que eu vou usar. Assim teremos um resistor de resistência grande. Ou a segunda possibilidade é conseguir um fio de menor tamanho, mas de material diferente, com valor maior de resistência como o grafite. Chamamos esse artifício de dispositivo elétrico. E esse dispositivo elétrico recebe o nome de resistor elétrico. Nossa aula sobre o princípio da resistência termina aqui. Até mais. Olá, esta aula foi preparada para você conhecer e saber trabalhar com condutores isolantes, materiais utilizados no campo da eletricidade. Os condutores elétricos são materiais onde os elétrons se movem com facilidade, ou seja, o condutor serve para transportar corrente elétrica. Já a capa de plástico que envolve o fio é um mau condutor de energia, chamado isolante, e não permite que a energia elétrica passe para outro lugar a não ser dentro do fio condutor. Metais como o cobre, o alumínio e a prata são exemplos de bons condutores. Como o condutor deixa passar corrente elétrica? Os metais, em geral, são bons condutores de eletricidade. Seus átomos têm uma facilidade muito grande para liberar elétrons, que ficam circulando em seu entorno. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Eles ficam vagando aleatoriamente dentro do metal. Quando esse metal é submetido a uma diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, os elétrons do interior do metal migram para o terminal de maior potencial elétrico ou polo positivo. O terminal negativo, que é o de menor potencial,
injeta elétron para o interior do metal, mantendo um fluxo de elétrons do negativo para o positivo. A esse processo damos o nome de corrente elétrica. No interior dos metais, os átomos estão arranjados em estruturas cristalinas, de forma que os elétrons movem-se aleatoriamente entre elas. Devemos colocar sempre um isolante sobre o fio energizado para evitarmos o choque elétrico. O fio terra é um caminho alternativo que oferecemos para que a corrente elétrica não passe pelo corpo humano, evitando assim acidentes. Os isolantes elétricos são materiais com poucos elétrons livres e assim não permite a passagem de corrente elétrica. Materiais como resina, borracha e silicone funcionam como bons isolantes. Os condutores e os isolantes fazem parte da rotina em instalações elétricas. Por isso, tenha sempre em mente que os materiais mencionados, como os fios elétricos, no caso de condutores, e fitas isolantes, devem fazer parte do kit de emergência dos eletricistas. Esta aula fica por aqui. Até mais.